compreensão dos seus ensinamentos, principalmente na prática, no dia a dia, a fim de que a gente possa alcançar o objetivo que nos propusemos para mais essa oportunidade reencarnatória. Uma reencarnação que nós participamos dela, do projeto dela, nós concordamos com as nossas necessidades e foi estipulado para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, um projeto efetivamente mesmo de aprendizado. Para isso a gente veio aqui e estamos em condições, como foi falado aqui, interessante, quando a doutrina nos pergunta, no livro dos Espíritos, onde está o Jesus, nos aponta, que não procureis o reino de Deus aqui ou acolá, que o reino de Deus está dentro de vós. Essa era deu do povo dos pastorinhos aqui, minuto de sabedoria, e efetivamente Deus está dentro de nós. É sempre um pouco difícil da gente compreender isso, como que Deus está dentro de nós, né? A nossa essência é divina, a nossa essência é sublime, e por isso nada pode nos impedir de alcançar o nosso destino final, a fatalidade que é a nossa felicidade sem mescla, felicidade plena. E aqui, o pessoal cantou, né? Nós estamos numa época especial, onde se calarem essa ou aquela voz ou demonstração, até as pedras falarão, os velhos, os idosos terão sonhos, os jovens profetizarão. Nós estamos nessa época, né? Uma época mesmo de acontecimentos, de mudança um planeta de provas e expiação com um planeta de regeneração. E nós vamos poder falar um pouco hoje sobre a luta contra o mal. O mal, na realidade, não no sentido do substantivo da parcela da gramática do português de mal como substantivo. O bem, efetivamente, é um substantivo forte, mas o mal, na realidade, ele poderia transmudá-lo para a ignorância. Porque se tudo foi criado por Deus, e Deus criou o bem, tudo de bom, seria Deus também o criador do dito mal. Esse mal, na realidade, embora seja um substantivo também, pode ser encarado como fruto da nossa ignorância. E num processo perfeitamente natural, que, dado a nossa condição de espíritos jovens e aprendizes dos ensinamentos do Cristo, nós estamos ainda lutando com as nossas dificuldades, com as nossas carências, a fim de que a gente alcance as nossas virtudes, que nos habilitarão a essa felicidade plena, e que é um projeto que todos nós vamos alcançar. Mas é interessante a gente ver também que dentro dessa questão da nossa ignorância e desse pretenso mal, a gente percebe que nessa ignorância nós podemos dar alguns exemplos interessantes. Jesus, por exemplo, ele foi tentado, ou nós somos tentados, pela nossa ignorância nós passamos por tentações. E essa tentação vai alojar nas nossas carências, nas nossas necessidades de alcance de virtudes. Então nós somos tentados. E aqui é interessante que quem mais foi tentado? Joana de Ângeles foi tentado. Joana de Cusa, no caso, do livro Boa Nova, a psicografia do Chico Xavier, do Espírito Gilberto Campos, foi. Ele estava no poste para ser queimada viva junto com o seu filho, e o centurião chegou a ter ela e questionou ela ainda em vida. O seu Cristo Nazareno só te ensinou a morrer? E ela responde, não apenas a morrer, mas também a te amar. Nesse instante ela sente um toque no ombro que é Jesus chamando para a espiritualidade, fundamento do seu filho. Ela foi tentada. Quem mais foi tentado? A prece dominical que Jesus nos ensinou, ele nos exorta aqui ao Deus, ao nosso Pai, que não nos deixeis cair em erros e tentações. Justamente nos ensinando que haveríamos de ter tentação. E por que a tentação? Jesus nos ensinou de outra feita que é necessário o escândalo. Mas ai por quem tem o escândalo. E por que é necessário o escândalo? É a maneira, através do escândalo, que a gente vai aprender a perdoar, que a gente vai aprender a receber uma ofensa e não devolver, que a gente vai aprender a confiar em nós mesmos
confiando acima de tudo e amando acima de tudo o nosso Deus, que criou cada um de nós um instante único da eternidade, que não nos faz vaidosos, nem personalistas, mas a ponto, e aqui repetindo, né, que nós, cada um de nós, tem uma única impressão digital. Muito interessante isso, que serve para nos identificar. Cada um de nós tem um sistema na íris que também serve para nos identificar. Isso contando entre nós encarnados de 8 bilhões de espíritos reencarnados, mais 21 bilhões ligados à psicosfera da Terra. Então nós estamos hoje em torno de 30 bilhões de espíritos, uma individualidade única, que não vai nos remeter a essa vaidade ou essa pretensão. Mas isso demonstra para nós o cuidado de Deus. Deus que nos criou, a cada um de nós, como sua criatura, Ele nos ama desde o instante primeiro da nossa criação. Interessante, abrindo um parênteses aqui, eu li outro dia uma frase do Shakespeare, que ele fala assim, a gente sofre pelo que a gente não tem e não aproveita o que a gente tem. Aí eu conversei isso com o vizinho meu, o seu Vão, o senhor vizinho nosso lá, né? Eu já falei isso aqui, não. Eu falei, seu Vão, eu falei isso com o seu Vão falou assim, eu conheço isso aí diferente. Eu falei, como, senhor? Ele falou assim, não espere tudo para aproveitar a vida. Você já tem a vida para aproveitar tudo. Eu falei, vai ser uma coisa, não ligou o Shakespeare, né? É interessante isso. Então nós estamos, é lógico que nós temos carências, necessidades e almejamos a expectativa de alcançar determinadas outras situações, mas não temos, isso é natural. Mas o que a gente tem? Primeiramente, a nossa filiação de todos e cada um de nós, independente do nosso sobrenome, independente da nossa condição específica nessa encarnação, nossa filiação em Deus. E Ele nos ama desde o instante da nossa criação, porque Ele sabe onde cada um de nós vai chegar. Jesus nos apresentou, nos exortou aqui, brilhar essa nossa luz, olha que maravilha, gente. Nós estamos num momento agora que as pedras, até as pedras falarão, os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. Nós precisamos introjetar essa doutrina, não mais com sentimento de culpa, que nós viemos pagar o que nós fizemos de errado e nós temos que sofrer, porque o sofrimento faz parte do nosso aprendizado. Não, o erro faz parte do nosso aprendizado. E o Cristo sabe disso. E Ele entende os nossos erros, por isso que Ele não condenou ninguém. Ele, o impoluto, puro, poderia apontar dedo para todo mundo, que curou esse ou aquele. O que Ele falava? Não conte a ninguém. Ou, tudo bem, ensinava. Procura não errar mais para que não te aconteça coisa pior. Mas acolhendo, abraçando. Interessante, esse Chosen, né? Eu não sei quem está podendo assistir essa série aí, Chosen é os escolhidos, né? Eu assisti alguns pedaços, eu assisti mais ainda, mas está passando no cinema aí na próxima terceira temporada. Gente, é um Jesus que sorri, é um Jesus que abraça, não foi, esse rapaz foi escolhido não à toa, né? E ele tem a história específica dele, profissional dele, estava com uma dificuldade muito grande, ele não estava conseguindo, você viu aquilo, Estela? Ele não estava conseguindo emprego, trabalho, ele estava passando dificuldade, passando necessidades mesmo. E do nada, ou seja, da vontade de Deus, do Cristo, mentor e diretor de todos nós, encaminhou ele para esse papel. É uma maravilha. O Jesus que abraça, que sorri, que brinca, e nós, nos mostrando, lógico, gente, ninguém vai desconsiderar a dificuldade que cada um de nós está pensando, que nós estamos passando agora. O momento é de testemunho, de aprendizado, de demonstração de fé, sim. Mas nós nunca estaremos sozinhos. Daqui a leitura da Estela, o Deus interior a cada um de nós não estamos sozinhos. Deus nos protege, Ele nos ama e Ele torce por nós. Hoje, como Pai zeloso, Ele nos educa, sim, para o nosso bem. Qual é o pai que não leva o filho do dentista, apesar daquele barulhinho do motorzinho, viu? Mas assim, brincadeira à parte, ou que leva um para tomar uma injeção, ou tomar um remédio amargo, porque não gosta do filho. Então, Deus traz até nós a oportunidade da nossa readaptação com as leis dele. E não nos pune, não nos leva a um sofrimento eterno num inferno sem fim, ao contrário, nos apresenta os céus, entre parênteses, um paraíso para onde todos nós vamos, numa felicidade sem mescla. E para isso nós somos criados.
Então, é interessante a gente começar a ver o lado positivo da nossa vida. Nós suplicamos para nascer, porque do lado de lá a gente viu o que nos aguarda com mais clareza. Aqui a gente fica mais refém do nosso corpo, que nos constrange, que nos dificulta o entendimento. De lá a gente tem todo o interesse, por isso que a gente pede para voltar, e quantas vezes a gente suplica para vir, e que essa nossa súplica se seja transmutada na alegria de viver. Temos dificuldades sim conosco, os nossos familiares, nosso pai, mãe, irmão, filho, neto, esposa, temos dificuldades nos relacionamentos, dificuldades orgânicas, dificuldades do desgaste natural da máquina física, dificuldades afetivas, dificuldades financeiras, dificuldades trabalhistas, mil formas de dificuldades, que nós pedimos para que a gente aprendesse a confiar em Deus, a fortalecer a nossa fé, a perdoar, não devolver ofensa, não mais para sofrer por sofrer. Isso é perigoso. A gente pode passar a entender que o sofrimento é que vai nos libertar. Eu estou sofrendo porque eu estou pagando o que eu fiz, eu vou me libertar. Não. Eu estou aprendendo, nós somos uma escola acima de tudo, embora por vezes funciona como hospital e como penitenciária, mas acima de tudo como escola. E nós somos jovens aprendizes dessa escola da vida. Nós temos todo o nosso recurso, nós temos o anjo guardião, está lá no nosso livro, o livro do Kardec, Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 7, versículo lá do Código Penal da Vida Futura, está lá no item 20. Independente da nossa ignorância e até, olha o que está lá no nosso livro, Céu e Inferno, independente da nossa ignorância e perversidade, está lá, entra na segunda ou primeira parte, não sei do livro, acho que é a primeira parte, parece, do livro Céu e Inferno, capítulo 7, item 20. Independente da nossa ignorância ou perversidade, Deus nunca nos abandona. Nós temos que crer nisso. Nós não temos que apenas acreditar em Deus como o construtor de todos os universos e múltiplos de universos paralelos e as nossas vidas, e o construtor de A a Z, de tudo mais. É assim, mas acima de tudo, Ele nos ama cada um com intenso e verdadeiro amor. Um amor puro, um amor que brilha, um amor que eu vi outro dia, eu recebi um WhatsApp do Neil Diamond. Neil Diamond, entre outras músicas, né, mais antigo, ele fez as músicas do filme Fernando Capelo Gaivota. Esse filme é interessante para quem não leu, 1973, né? Muitos estavam pensando em terceira, assim. Mas a gente acha, eu acho, no YouTube, Fernando Capelo é espírita, apesar do Neil Diamond ser um pastor protestante, cantor, e é uma maravilha. É interessante que esse filme só de caipiras, né? Aí eu mostrei com uma amiga, comentei com ela, né? Ela assistiu e falou assim: Johnny, mas esse filme só tem passarinho? Falei, fulano, né? É uma monte de passarinho, mas é um filme espírita, é super interessante. Quem tiver a oportunidade de assistir, deve achar no YouTube aí, ou na Amazon, você alugar, na Amazon tem que ser alugado. É R$6,90 lá para você assistir. Fernando Capelo Gaivota. Então, o Neil Diamond fez as músicas maravilhosas. O filme tem uma fotografia excepcional, sublime. O filme tem essas músicas excepcionais, sublimes. E o filme tem, acima de tudo, a mensagem essencial espiritual. É uma mensagem espiritual, é muito interessante. Mas o Neil Diamond, ele está, nesse WhatsApp que eu recebi, ele está com Alzheimer. E o Alzheimer dele, mais avançado, o leva a não conhecer mais ninguém, não sabe o nome de ninguém, não conhece ninguém, e o pessoal percebeu lá, e tem isso escrito lá, que através da medicina, dos pesquisadores médicos, que a única ou a última perda de memória que você tem é a memória musical. E o Neil Diamond está num teatro lotado assim, de gente, ele está em pé, gostando, e ele canta a música inteira. Não tem como ser não emocionar. A música chama Sweet Caroline, Doce Carolina, né? Sweet Caroline, maravilhosa. Vocês entram depois aí, põe Neil Diamond e escuta a música. Não tem como não emocionar. Isso é Deus, isso é o amor de Deus, isso é a nossa essência, e de todos nós. Ele está nessa situação de dificuldade, cantando a glória de Deus.
Quer dizer, nós também estamos nisso, e essas dificuldades que nós estamos atravessando hoje, ninguém vai desconsiderar isso. Sim, nós pedimos e nós estávamos sabedores que a gente ia passar por isso, e tivemos o aval de espíritos, nosso anjo de guarda, espírito mais evoluído, mais maduro do que nós, que não nos abandona, e a missão dele é essa, e da espiritualidade amiga, que haveria de estar conosco, e nós haveríamos de superar essa dificuldade que nós estamos passando hoje. Como nós superamos N e outras, assim, de novo, sem desconsiderar, a gente não pode avaliar a perda do ente querido, né? Uma coisa que contrassenso da própria naturalidade, da coisa natural, uma mãe que perde o filho, o pai que perde o filho, ou qualquer perda afetiva, perda no sentido da transitoriamente você não está junto, mas ninguém, só quem passou por isso e passa por isso sabe avaliar a dificuldade que é, mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos. É interessante isso, que uma senhora teve um filho assassinado, o Haroldo falou isso numa palestra dele, e teve um filho assassinado, e ela, espírita, até a senhora foi conversar com o Haroldo e falou: Haroldo, o Haroldo é juiz penal, na área penal, né? Foi conversar com o Haroldo e falou: Haroldo, eu só quero justiça, eu só quero justiça. Aí o Haroldo parou, pensou, falou: olha, eu analiso processos, justiça quem faz é Deus. E falou isso para ela, e depois falou: olha, depois inspirado, com certeza, né? A senhora, o menino foi tirado da vida quando ele tinha 21 anos. Ele falou: olha, a senhora participou do projeto de vida da senhora com ele. Durante 21 anos, a senhora amou ele intensamente, a senhora acolheu ele, a senhora deu tudo da senhora, o verdadeiro amor de mãe, que é o amor mais próximo do amor divino, até a senhora deu tudo para ele, para que ele pudesse, nessa história agora, onde ele está agora, sentir esse amor da senhora e se consolar, aguardando futuramente um reencontro com a senhora. Então, essas dificuldades que nós estamos passando, e essa dificuldade datada aqui, ou relacionada com a dificuldade mais difícil, né? São situações que, para o nosso aprendizado, não tem nada que nós estamos pagando. A gente fala: mas é a justiça que ela pediu, como é que vai ficar? Tiago perguntou isso para Jesus: se alguém tirar a vida de alguém, o outro vier para tirar a vida dele, nessa questão de dente, perdão, olho por olho, dente por dente, sempre vai ter que vir um para tirar a vida do outro, vai virar uma bola de neve. Isso Jesus questionando Tiago, quando Tiago falou: Senhor, como é que fica essa questão da justiça? Sempre vai ter que vir um outro, né? Nós já falamos aqui, e o Tiago e Jesus falando: como é que está na lei de Moisés a redenção do homem? Ele falou: lá está também que o homem pagará olho por olho, dente por dente. E Jesus aí fala, né, que efetivamente, no nosso entendimento, nós colocamos a justiça como o maior edifício dos valores. E Jesus fala para ele: eu, porém, coloquei o amor acima do não cobiçarás, não adulterarás. O amor acima de tudo. O edifício maior dos valores divinos é o amor, que é o amor e a nossa essência. Tem a justiça, sim, mas através e aí ele comenta que enquanto os dois estiverem digladiando e tentando se vingar, lógico que vai ter sempre vindo um tirando a vida do outro. Mas basta que um deles se entenda, os dois filhos do mesmo pai, fadados ao mesmo destino final de felicidade, a que acabe essa necessidade de vingança. Então, nós estamos num momento especial da humanidade, da Terra, que nós temos que efetivar essa nossa capacidade de amar. E normalmente, esse aprendizado começa, não por acaso, dentro da nossa casa, dentro com aqueles que nós estamos reencontrando, não por acaso. Nós estamos reencontrando amigos, afetos, alguns necessitados, a fim de que a gente possa, dessa vez, fazer diferente. E nós temos essa chance, em fazendo diferente, a gente exercitar a dificuldade do perdão. Chico Xavier falava que ele achava mais difícil do ser humano, que o homem era perdoar, porque é uma vitória sobre o nosso orgulho, né? Eu sempre te ajudei, eu sempre fiz isso, agora eu preciso de você virar as costas para mim, né? Por que você me ofendeu? Mas é um pedido que nós fizemos de lá, que nos eleva, nos alavanca as nossas conquistas reencarnatórias, que a gente rompe 2, 3 reencarnações numa só. É difícil, mas o que é que a vingança muda a nossa situação?
Alguém que nos ofendeu, eu devolvi a ofensa, pesou o problema? Não, né? Fica igual, né? Mas acima de tudo, dentro da nossa casa, nós estamos convivendo e a gente tem a oportunidade, pela sabedoria da vida, de exercitar todas essas virtudes que nos faltam. Está aqui escrito na porta. Nós estamos onde nós necessitamos, e não por acaso. Então a vida nos coloca numa situação mais ideal para o nosso aprendizado. A vida está grande. Nós temos 8 bilhões encarnados aqui, encarnados, e 21 na fila. Então não tem vestibular de medicina, de física quântica aí, de coisa para a gente passar. A fila está grande. Mas brincadeira à parte, lógico que nós vamos ter quantas oportunidades a gente precisar para a gente aprender a amar, que a nossa essência e o nosso objetivo é isso. Mas, continuando na questão então da tentação que a gente falava antes, em cima dessa questão do mal, que o mal é ignorância, e a gente vai notar essa ignorância. Então, nesse centurião que perguntou a dona Diane se ela só tinha aprendido a morrer com Jesus, né? Mas quem mais foi tentado, né? Jesus nos ensinou na prece pedindo a Deus que não nos deixe cair em tentação, para que a gente seja livre do mal. Jesus foi tentado? Foi. No momento que ele foi crucificado, e aqui a crucificação, né, gente, era um sistema cruel de imposição aos piores marginais, as pessoas mais precisavam mais do processo de crueldade, de vingança, eram crucificados. E Jesus foi tentado pelo outro ladrão, né? Os dois ladrões, o Dimas, o bom ladrão, se é que existe um bom ladrão, né? Mas é ele e o outro ladrão que se voltou para Jesus, né? E falou assim: mas você não é filho de Deus, você não é enviado de Pai, de Deus, por que você não desce da cruz e livra nós dois? Ele perguntou para Jesus isso na crucificação. O que Jesus fala? Jesus olha para ele e continua em silêncio. Porque ele não estava. O que Jesus ia falar para ele? Né? Ele não estava em condição ainda de entender, ou estava num estágio de aprendizado das coisas espirituais, do próprio amor de Deus, e tudo que ele queria entender. Ele queria isso agora, ali, se não fosse agora, não ia resolver. Mas depois Jesus foi tentado de novo, interessante, né? Jesus passou, aqui é figurado, com certeza, mas está lá nos evangelhos. É interessante a gente citar as 3 tentações de Jesus no deserto, né? Ficou 40 dias no deserto e foi tentado 3 vezes. Foi tentado, segundo as escrituras, pelo inimigo, pelo demônio, né? E Jesus estava no deserto, estava em cima de uma montanha, e o demônio chegou até Jesus para tentá-lo, né? Ele falou: você não é filho de Deus? Por que você não transforma essas pedras em pão? Né? E Jesus não fez nada, né? Aliás, fez. Jesus falou para ele que nem só de pão vive o homem, né? Jesus tinha a resposta, né? Sem ironia, né? Mas educando, com certeza. Se uma tentação ele faz, fala assim: olha, você é filho de Deus, por que você não se joga dessa montanha lá embaixo, que vai vir um anjo te segurar, né? Jesus fala outra coisa também, que eu não me lembro aqui. E a terceira, o demônio, esse demônio não existe, né? Então, Jesus não seria tentado, isso é uma coisa figurada, como a serpente que falava, né? A serpente falando para esse aí livra quem aceitou a opinião dela, não tem como, né? A serpente falasse e comendo a maçã, ela ficava tão poderosa como Deus, a serpente deveria ter comido a maçã, que ela ia ficar poderosa. Então, é tudo figurado, né? Essa situação do demônio também, lógico, é figurado. Então, ele fala também que para Jesus, que se Jesus adorasse ele, o demônio, Jesus teria todos os tesouros, todas as riquezas da terra. Aí a gente vê, por isso que eu estou dizendo isso, o nível de ignorância. Por que o mal é fruto da ignorância? Porque quem fez a terra? Jesus. Por que não é dele? Né? Jesus, será que ia querer o ouro da terra, os diamantes, né? As estrelas? Né? Nada disso. Mas é figurado a situação dessa, mas ele também tentava. Né? E aqui é interessante, outras passagens de Jesus também, que a gente entra agora com a conversa do Cristo com o Tadeu.
Os apóstolos, os discípulos de Jesus e apóstolos ficavam muito impressionados quando Jesus curava alguém obsidiado. A pessoa chegava com uma obsessão forte, né? E Jesus amorosamente afastava o espírito obsessor. E quando a pessoa dava um suspiro de alívio, então os apóstolos ficavam maravilhados com isso que Jesus fazia. E o que mais se impressionava com isso era Tadeu. Tadeu ficava muito impressionado quando Jesus fazia isso. Foi por isso, então, que um dia Jesus estava com João e Tiago atendendo uma outra necessidade, lá em Cafarnaum, e chegou uma senhora dementada com o espírito obsessor para que Tadeu pudesse aliviá-lo, né? Tadeu, por mais que ele fizesse de tudo para tentar auxiliar a senhora obsidiada, ele não conseguiu. A senhora ficou ainda obsidiada, e só no outro dia à noite, quando Jesus voltou com Tiago e João, Jesus pôde então afastar o espírito e a senhora está mais tranquila. E isso então incomodou muito Tadeu também. Por que Jesus não ensinava ele, os apóstolos, pensava Tadeu que ele falava da lição? Por que Jesus não passou para eles, todos os apóstolos, esse entendimento de como aliviar as pessoas obsidiadas, né? Por que Jesus, por outro lado, não reunia todos esses espíritos ignorantes, esses espíritos contra a lei de Deus, para acabar o combate da luz com as trevas, né? Por que Jesus não fazia isso para que pudesse acabar essa situação de luta entre os espíritos ignorantes e os espíritos da luz? Aqui é interessante, Jesus pergunta a Tadeu nessa hora: Tadeu, qual que é a razão da sua vida? Qual que é o seu objetivo na sua vida hoje? Tadeu fala: Senhor, inspirado, né? Fala: Senhor, na realidade eu estou procurando instalar o que nós falamos de reino de Deus aqui dentro de nós. E Tadeu fala: então, eu estou me esforçando para instalar o reino de Deus no meu coração. Aí Jesus fala: mas se você está tentando instalar o reino de Deus no seu coração, por que exigir isso dos nossos irmãos também que estão nessa luta aí? E Tadeu pergunta: mas eles são nossos irmãos? E Jesus diz: claro que, olha que coisa, né? Falando de espíritos obsessores, de espíritos que induzem essa ou aquela pessoa ao suicídio, a depressão, que investe na depressão das pessoas, que espalham, né, espinhos pelo caminho deles, se esquecendo que talvez eles tenham que voltar descalços depois, né, no caminho que estão andando. Mas é uma situação também que a gente pode questionar, né? Isso existe, acontece, ainda mais numa situação de hoje também, natural, pelo aprendizado que todos estamos passando, em que a gente tem na Terra, para além de 700 mil suicídios por ano, nós temos 300 milhões de pessoas com depressão. Afora aqui a questão orgânica, a questão mental, dos sinapses, dos neurônios aqui, a gente tem essa situação. E é interessante que a gente pode perceber, assim, nesse total de 8 bilhões, o Haroldo até brinca também, né? O Haroldo brinca também que o umbral está vazio, né? E se a gente quiser construir uma casa, comprar terreno lá no umbral, está que o pessoal do umbral desceu tudo, né? E no encontro de Jesus com Ismael também com relação ao Brasil, né? Ismael fala também que o Brasil não estava dando certo, né? Interessante pra caramba, está lá no nosso livro, Brasil, coração do mundo, padre do Evangelho. O Brasil continua, independente de A, B ou C, né? Ou de A, B ou C, né? O Brasil continua, coração do mundo, padre do Evangelho, ninguém vai tirar isso. Jesus transmudou, trasladou o evangelho dele da Galileia para a França, da França para o Brasil. O Brasil é o coração do mundo do evangelho. Ninguém pode tirar isso dele. Isso é fatal e não nos faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, nos dá a responsabilidade, o conhecimento que a doutrina traz a cada um de nós e fazer esse esforço de melhoria dia a dia. Que é um esforço natural também, sem a pretensão, né, a gente fazer tudo que a gente deve fazer aqui, segundo Jesus espera de nós. Mesmo porque Jesus sabe que o erro faz parte do nosso sistema de aprendizado. É interessante, né, nessa passagem de Jesus saber que quando Jesus falou no último sermão, né, na última ceia, e no sermão profético, Jesus falou que ia ser preso, que ia acontecer com ele, que ia internar muito, que ia ter muita coisa, e Pedro falou: mas que é isso, né?
Nós não vamos deixar, eu não vou deixar que acontecesse com o Senhor, né? Pedro era turrão, né? Mas ele era fiel, né? Seguidor de Jesus. Eu não vou deixar acontecer isso com o Senhor nunca, né? E não vou, né? Não vai acontecer isso. Aí Jesus fala: Pedro, você vai aprender ainda hoje, antes do galo cantar três vezes, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E você vai aprender, aí vale para todos nós, e você vai aprender que o homem, no sentido aqui, homens sábios, né? A humanidade, que o homem no mundo é mais frágil do que Pedro. Jesus não falou que Pedro iria trair, que ele não gostava de Jesus. Você vai aprender, ainda essa noite, depois que o galo cantar e você me negar 3 vezes, que o homem no mundo é mais frágil do que Pedro. Olha aqui, né? E aqui é interessante também que uma outra passagem, Jesus questiona, lembrando mais essa passagem de Pedro, né? Jesus questiona Pedro por 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Olha que coisa, isso vale para nós, estamos dentro da doutrina que Jesus falou também, depois de pregar, quer dizer, a gente, como consolador prometido, o Espiritismo como consolador prometido, a gente não pregar ou fazer proselitismo, convencer as outras pessoas que têm que ser espíritas, não. A gente pode, numa conversa que alguém nos questionar, a gente pode apresentar o nosso modo de pensar embasado na doutrina espírita, mas não impor a nossa crença em que seja. A razão da doutrina não é essa, esclarecer a pouco mais, né? Mas nessa situação da doutrina com a gente, Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta a segunda vez. Por isso que eu quero a gente falar qual que é o nosso papel nessa situação do aprendizado. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro Senhor, eu te amo do fundo do meu coração. Aí o que Jesus fala? Depois das 3 vezes, para consolidar o amor que a gente pode e deve ter a Jesus, o que ele fala então para aquele, depois da 3ª afirmativa dele? Então, apacenta as minhas ovelhas. Isso Jesus falou. Por isso a gente volta no início do que a gente começou a falar, da doutrina espírita, colocar para nós, só que a gente está pagando as coisas erradas e ganhando para sofrer para pagar, ao invés de aprender a fazer melhor do que nós fizemos da outra vez. Tem que apacentar paz, né? Todos nós precisamos disso, estamos necessitados, ainda mais nessa época agora de testemunho, e é um testemunho precioso, porque é um testemunho que vai nos dar a chancela para voltar nessa terra melhorada. Nós talvez já tenhamos lido os exilados de Capela, espíritos que vieram da constelação do Cocheiro, do Sol Capela, um planeta parecido com a Terra, que passou pelo que estão passando agora, e os espíritos foram exilados de lá, que estava complicando a evolução da humanidade de lá, vieram para cá. Nós já falamos disso, os egípcios, os hindus, os hebreus e os egípcios, hindus, hebreus, arianos, egípcios, hindus, hebreus e arianos, vieram exilados desse planeta para a Terra aqui, foram recebidos por Jesus, foram ajudar a inventar a roda, inventar o fogo aqui. Espíritos que com certeza tinham internet lá no planeta deles. Nós já está sendo feito já também o traslado de espíritos que estão sem condição de continuar auxiliando na evolução do planeta entre nós aqui, estão exilados também com o planeta que o pessoal chama Quirion, que é um planeta inferior à Terra. Então, aqueles de nós que não se voltar, não se dedicar ao perdão, a boa palavra, o não julgamento, talvez a gente possa estar inadequado a continuar o aprendizado aqui, e trasladado para o planeta inferior à Terra, como aconteceu com os capelinos, que existem ainda muitos capelinos por aí. Os egípcios foram os que mais voltaram para o planeta deles, os hebreus poucos, os arianos também poucos, e os arianos, hebreus, egípcios, os egípcios são os que voltaram mais lá, não vão faltar não, os egípcios que mais voltaram para o planeta. Então, nós estamos tendo essa chance, lógico, não vai ser só essa vida, se a gente não aprender aqui, não vamos de lá, mas simplesmente
de novo voltar para essa terra melhorada, né? E Jesus nos ensina isso no sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles herdarão a terra. Por que Jesus promete aos mansos e humildes herdar a terra, se ele veio falar dos céus, da espiritualidade? Porque enquanto a gente não fica definitivamente na espiritualidade, nós precisamos da terra. E os mansos e humildes que vão herdar a chance de voltar para cá. Uma terra que, apesar das suas dificuldades, está passando de prova e expiação. Uma hora a gente pode falar disso, até com números do Chico Xavier, do Fogo, passando para a letra de regeneração, onde o bem vai prevalecer. Lógico que não vai ter problema, mas o bem vai prevalecer. E esse do dia do Chico Xavier no Pinga Fogo, segundo perguntado para ele, o Emmanuel comenta que é em torno de. Essa coisa vai estar mais aflorada em torno de 2057. Os espíritos dão data, né? 1º de janeiro de 2057. Mas já está acontecendo. Já tem espíritos que não vão encarnar na Terra. Muitos já estão exilados da Terra. Né? Como nós estamos vendo aqui, exilados da Terra, certas vão vir um dia aos exilados da Terra. Mas em torno de 2057, isso é interessante. Uma hora vamos fazer essas contas aí para a gente mostrar que em 2015 nós entramos na última hora. Os trabalhadores da última hora, 2015. Porque, bom, como eu falo assim, uma hora é 42 anos bom, em 2015 nós já entramos na última hora, então nós estamos de 2015 para 2024, dá 9 anos. 9 anos vai dar mais ou menos 60 minutos, uns 14 minutos que nós já andamos na última hora. Então nós já estamos nessa última hora. Então, e a gente não sabe quando a gente vai sair daqui e voltar para a espiritualidade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que investir na nossa melhora. Deixar de condenar, deixar de julgar, deixar agasalhar não, mas aceitar a ofensa sem a vingança. É difícil sim, mas não é tempo para isso. Né? E com isso nós vamos nos preparar para poder retornar aqui numa terra imensamente melhorada. E até lá nós temos toda a condição e o amparo e o auxílio da espiritualidade, dos nossos anjos de guarda. Às vezes os nossos anjos de guarda a gente não tem muita, talvez a gente falta a nós a ter uma certa intimidade. Poucos de nós, talvez, não entra em oração, em comunhão com esse espírito, um espírito superior. É um espírito que passou pelo que nós estamos passando, e sabe muito mais do que a gente, e estão do nosso lado para nos proteger e auxiliar. E não se afasta de nós. Nós, por determinado momento, de acordo com as nossas ações, a gente se afasta deles, mas eles estão conosco. Né? Mas eu vou pedir meu anjo guardião, não vou pedir para Deus, para Jesus, não. Jesus ensinou a prece, Pai Nosso. A prece do Pai Nosso, a prece de Ave Maria, o anjo falou com Nossa Senhora, tem as preces que tem, mas essa nossa interação com o nosso anjo guardião, ela é essencial para nos auxiliar no dia a dia, nas dificuldades, no momento que a gente não sabe o que fazer, faz uma prece que ela ajuda, que ela dá uma beirada de forma. Gente, dessa forma, então, depois a gente, Tadeu ainda questiona Jesus nas algumas situações, e depois, quando já encaminhando para o encerramento, já alguns minutos aqui, quando Tadeu pede para Jesus, então, por que a gente não reúne todos os espíritos voltados para a ignorância e transforma eles para o bem? Interessante a pergunta dele, né? Ficava tudo bom, né? Como o bom, né? Como o robô. E Jesus se volta para ele e fala assim: por que Deus não faz isso? Tá? Aí Jesus vai explicar que é o trabalho, o esforço de cada um de nós. Nós temos que conquistar a capacidade de perdoar, a capacidade de não devolver ofensa, a capacidade de entender que aquela pessoa que nos causa esse ou aquele contratempo, talvez está num nível de entendimento que a gente estava antes, há pouco tempo. Agora nós já temos outro entendimento, que a doutrina nos ajuda, e a pessoa ainda está fora desse entendimento, mas não deixa de ser filho de Deus. O rapaz que tirou a vida do filho da senhora espírita lá do Haroldo é filho de Deus. Vai chegar uma condição triste um dia. Porque Jesus afiançou, nenhuma ovelha de meu redil vai se perder, nenhuma ovelha de meu pai vai se perder. E nós somos todos ovelhas de Jesus, e Ele está nos amparando e assistindo pelo nosso melhor. E para encerrar, nós estamos hoje imensamente melhores do que em outra encarnação passada. Nós já temos, não só pelo nosso país que nos facilita esse entendimento espiritual, mas a doutrina que nos ajuda sobremaneira. Não é que a gente é melhor por sermos espírita, mas com certeza a doutrina tem um diferencial que nos auxilia de uma forma ímpar para o nosso melhor atitude, ações e até os nossos pensamentos, a fim de que a gente alcance
alcance o que nós iremos buscar e iremos alcançar. Porque Deus é nosso Pai e nos ama sempre e não nos abandona. Meus irmãos, agradecer a Deus acima de tudo pela oportunidade de a gente estar entrando nesse caminho de Jesus à casa mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade. E a cada um de vocês pela paciência também e nossa presença. Que Deus abençoe hoje e sempre.